alms? Anything to give? Alms? Look on us. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Aleluias, abra aí em Atos capítulo 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração. Ah, Jesus. Pedro e João, eles subiram ao templo na hora da oração, porque era de costume nesse momento orar no templo. A hora nona, algumas versões já estão com 15 horas, não é isso? 15 horas, que é a chamada hora nona. E era trazido um homem, versículo 2, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, ele pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhai para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e seus artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E conhecendo-no, pois era ele o que se assentava para pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram pasmos e assombrados pelo que tinha acontecido. Este é o evangelho eficaz do reino. Essa é uma das manifestações sobrenaturais do reino de Deus na terra. Quando o reino de Deus se manifesta através do poder do Espírito Santo, curas acontecem, libertações acontecem. Mas eu costumo dizer que a maior, a mais miraculosa obra do Espírito Santo, ela acontece aqui. Ela acontece em nossa mente. É a renovação, é a transformação, é a metamorfose que acontece na nossa mente. Este coxo, este aleijado,
Diz a Bíblia que ele já tinha mais de 40 anos de idade e ele era coxo, ele era aleijado desde que nasceu. Ele já nasceu com essa enfermidade. E por anos ele estava à porta do templo. Por anos ele estava ali pedindo esmola. Por anos e anos e anos. Um pouquinho antes de Pedro e de João entrarem no templo, existia um homem chamado Jesus que entrava naquele templo para adorar. Porque Jesus passou tantas vezes por ali. Eu imagino que o aleijado algumas vezes já deve ter pedido uma esmola para Jesus também. Mas Jesus não curou aquele homem. Ei, jovem, você é inteligente, raciocina um pouquinho. Por quê? Por quê? Quantos porquês tem na nossa vida? Quantas coisas que você não entende. Você ora e você fala com Deus: Pai, o meu irmãozinho está pedindo a mesma coisa que eu e já recebeu muito antes. Pare para pensar que Deus tem sempre seus planos eternos. E diz a Bíblia assim: olha, os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos. Queridos, tem tempo para tudo na face da terra. Por que aquele aleijado ficou lá mais de 40 anos pedindo esmola? Passou por Jesus, algumas vezes Jesus passou por ele e o cara não foi curado. Ei, eu estou falando, o Filho do Deus vivo passou por ele e ele não foi curado. Quem sou eu e quem é você? Qual filho o pai não quer dar o melhor para os seus filhos? Você tem que ter convicção, meu irmão, e confiança, segurança no seu interior de que o pai tem o melhor para você. Segundo ponto que eu quero comentar com vocês é que, presta atenção, como um bom religioso, o aleijado estava todos os dias à porta do templo. Todos os dias, os homens colocavam ele lá na escadinha, como um bom religioso que ele era. Ele era assíduo, ele não faltava. Todo dia lá pedindo dinheiro, pedindo recurso. Se ele estivesse todo dia lá, à porta do templo, pedindo cura, pedindo restauração para o seu interior, será que ele já não teria conquistado? Será que ele já não teria alcançado? Mas ele estava todo dia pedindo dinheiro, pedindo recurso. Isso te lembra alguma coisa nos dias de hoje? Campanha daqui, campanha dali, religiosos. Vem para a corrente da prosperidade, vem que é isso, vem que é aquilo, você vai receber, você vai ser grande. Só pensando no recurso, pensando no dinheiro. Ei, preste atenção, esse aleijado que estava ali à porta do templo representa a igreja, os religiosos. A igreja que vive sem a plenitude do Espírito Santo e se contenta com esmolas. Agora, quando o Espírito Santo nos enche, meu irmão, quando o Espírito Santo nos preenche, ele não te dá recursos que são passageiros, ele não te dá esmolas. O Espírito Santo, ele não age apenas com moveres, com toques. Não. O Espírito Santo, quando te enche, quando ele me enche, ele nos transforma de dentro para fora. E ele nos restaura. Ele restaura a sua alma, te formatando novamente para que você volte a ser o homem no seu propósito original. O Espírito Santo não quer apenas te dar uma cura, ele não quer apenas fazer o que você ande. Não, ele quer te restaurar aquilo que era para ser desde o início. Olha que tremendo! Se você acha que você já está muito tempo pedindo de Deus aquilo que você precisa para a sua vida, você faz noção que é viver 40 anos. Ele nem sabia o que era andar. Ele já nasceu com aquilo. Você tem noção? Mas o Espírito Santo, ele é tão poderoso, ele é tão eficaz, que quando ele vem, quando ele entra em você, quando ele atua, ele diz assim: filho, agora levanta e anda. Eu quero dizer para você que quando o Espírito Santo te encher, você será capaz de fazer coisas que você
nunca fez antes na sua vida. Quando você buscar o Espírito Santo e Ele te encher, o Espírito Santo vai falar no seu interior: agora, filho, levanta e faz isso. E você vai dizer: eu nem sei fazer isso. Eu nunca fiz isso. Papai. Queridos. Mas Ele diz mansinho no seu interior, Ele diz assim: filho, você não precisa ser capacitado para fazer isso. Eu é que te capacito. Aplauda ao Espírito Santo. Depois da cura daquele homem, ele passou a testemunhar sobre Cristo. E você vai ler em casa depois o restante do capítulo 3, o capítulo 4. Porque quando o Espírito Santo nos enche, não tem nada que te impeça a testemunhar sobre esse Cristo e sobre esse Evangelho, que você tem não apenas aprendido, ouvido, escutado, mas tem vivido. Tem sido algo atuante em você. E o Evangelho só pode ser atuante quando o Espírito Santo te restaura. Foi muito, muito, muito mais do que uma cura física. Muito mais. Quando nós buscamos o Espírito Santo, a plenitude do seu poder, quando nós buscamos cada vez mais o mover do Espírito Santo, o Pai vai te usar, primeiramente, para restaurar os irmãos que estão ao seu lado, aleijados, mancos, coxos, que ainda não entenderam o que é a igreja, que ainda não entenderam o que é Espírito Santo, que ainda não tiveram uma experiência real, um poder do Espírito Santo que vem do coração do Pai. Te prepara, jovem, que Ele quer te usar poderosamente em Joinville e em outras cidades para onde Ele te mandar, para restaurar uma igreja aleijada, uma igreja manca, uma igreja que não sabe o que é a verdade, o poder do Espírito Santo ainda. Isso é tremendo. Queridos, estão para acontecer coisas grandes, grandes, grandes no nosso meio, coisas grandes. E Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida, Deus quer usar esse povo que Ele escolheu para estar aqui esta noite, para que Ele escolheu para estar aqui durante o ano todo, está ministrando sobre o reino e falando aos seus corações, para restaurar uma igreja que está ferida, para restaurar uma igreja que está aleijada, coxa, manca, problemática, que é uma igreja que acha que conhece sobre Deus, que frequenta todos os dias o templo. O templo. Não falta uma reunião. Mas não entendi nada sobre a eternidade. Não estou aqui, nós não estamos aqui, não subimos nesse palco apenas para apontar e para criticar, não. Eu estou subindo nesse altar para dizer: Deus quer usar a minha vida, a sua vida, para restaurar esse povo. Deus quer nos usar para renovar a igreja, para restaurar. Eu não estou dizendo nós, a placa, apenas comunidade dos provedores. Estou falando de uma nova geração que está por vir. Presta atenção, não sou imaturo, não sou idiota para dizer que não. A nossa comunidade foi levantada para restaurar o Brasil e o mundo. Nós somos apenas um membro, uma parte do que Deus está levantando. A gente sabe que Deus está levantando tantos movimentos poderosos em São Paulo, em Brasília, na capital Florianópolis, em tantos outros lugares que nós conhecemos, tantos movimentos pelo mundo. Deus está trazendo uma nova geração, que ela está vindo com poder do Espírito Santo, para dizer assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho o Espírito Santo, que pode curar e transformar o seu interior. Se você é essa igreja, aplauda, glorifica, exalte. Oh, aleluia! O religioso tinha 40 anos que estava lá. Sabe o que significa 40 na Bíblia? Veja, por que será que Jesus não o curou antes? Ele precisava estar lá 40 anos. Deus é tremendo. Só existem coisas que você entende depois. Existem coisas que nem você vai entender, mas quem vir depois vai. Ele precisava estar lá por 40 anos.
Porque 40 simboliza exatamente a renovação. Preste atenção, Moisés precisou andar com o povo durante 40 anos no deserto, para que Deus renovasse uma geração, trouxesse uma geração nova para entrar na terra prometida. Jesus precisou ficar 40 dias, querido, no deserto, jejuando, orando, 40 dias, para que então Deus iniciasse o ministério dele nessa terra. 40 fala de coisas novas, de renovações. Versículo 4. Pedro com João, passando por ele, fitou os olhos naquele coxo e disse: olhe para nós. Preste atenção. Os dois estavam passando e quando eles viram o coxo pedindo esmola, eles se voltaram. Eles pararam. Eles deram atenção para o aleijado. Ele disse assim: ei, look to your eyes. Face to face, meu irmão. Aqui. Vamos. Olha nos meus olhos. O que você entende por isso? Eles poderiam simplesmente passar e dizer: não tem esmola, filho, vai. Hoje não tenho. Siga o rumo. Eles pararam e disse: olhe para nós. Eles pediram atenção. Eles foram movidos por um sentimento chamado compaixão. Você sabe o significado da palavra compaixão? Você sabe o que significa? Vou te dizer, segundo o dicionário, diz assim, definição de compaixão. É descrito como uma compreensão do estado emocional de outros. A compaixão é um desejo de aliviar ou minimizar o sofrimento do outro. Demonstrar especial gentileza para aqueles que sofrem. Presta atenção. Consciência profunda do sofrimento do outro, aliado ao desejo de aliviá-lo. Ei, nós não podemos ficar de braços cruzados, imunes ao sofrimento dos religiosos. Nós não podemos apenas apontar e criticar e dizer e se fechar. Falar: eles que se virem. Eu entendi o reino, eu vou viver o reino. Vou chegar primeiro. Queridos, compaixão não é apenas você ser empático ou simpático com a pessoa. É você se doer pela pessoa. É você buscar ter o mesmo sentimento que ela está tendo, para então procurar aliviar a sua dor. Nós precisamos ser mais movidos por compaixão. Nós precisamos olhar mais para o sofrimento de pessoas que não têm a mesma condição que você, que não têm a mesma oportunidade que você. Você precisa olhar para essas pessoas e se condoer por elas. Você precisa olhar para essas pessoas e ser movido, impelido pelo Espírito Santo. Nós conhecemos um Deus que sara todas as dores. Nós cremos num Deus que é o Deus do impossível. Você canta: Deus do impossível não desistiu de mim. Por que você acha que Ele vai desistir do seu irmãozinho que é religioso? Ou do seu irmãozinho que ainda não conheceu, que ainda não experimentou? Entenda, quando eu chamo a palavra religioso, quando eu estou te chamando religioso, eu estou colocando aqui no mesmo pacote, exatamente isso que você está ouvindo, no mesmo pacote, a classe das denominações evangélicas, a classe de católicos, a classe de pessoas que proferem a sua fé em Jesus Cristo, que se dizem cristãos, mas estão vivendo um evangelho fora da plenitude do Espírito Santo. Mas eu creio que Deus está nos trazendo palavras, está nos ministrando, está nos ensinando. Esse ano inteiro de 2014, quanta coisa você ouviu? Sai para fora, igreja é para fora. Você precisa manifestar o reino lá, no seu trabalho, na sua casa, na sua faculdade. Você precisa manifestar lá. Igreja é para fora, não é para dentro. Para de olhar para o seu umbigo, olha para fora, olha para os seus amigos, olha para os seus parentes, para os seus conhecidos. Quantas pessoas já passaram por você? No
teu trabalho, começaram a reclamar de casamento, começou a reclamar da vida, começou a reclamar do salário, começou a reclamar disso, daquilo. Você tem que aproveitar as chances, meu irmão. Tem que aproveitar a oportunidade. Você está assim porque você ainda não tem o pai que eu tenho. O pai que eu tenho me banca. Ei, Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida. Por mais que você diga assim, eu nunca fiz isso. Eu nunca andei. Eu nasci assim, eu nasci aleijado. Você está pedindo para eu levantar agora e andar. Eu não sei o que é isso. O Espírito Santo está te chamando essa noite, está dizendo, filho, é eu que estou em você, é eu que vou fazer você andar, eu que vou fazer você saltar, sair correndo e fazer a diferença e sacudir a sociedade que você vive e sacudir as pessoas que te conheciam antes, um aleijado, um coxo. Balançar a cabeça dessas pessoas, elas vão olhar, elas não vão entender nada. Elas só vão querer conhecer o Jesus que fez algo na sua vida. E é isso. É isso que aquele aleijado fez. Sabe? Ele saiu para exaltar a Deus. Leia comigo o verso 16. Leia comigo. O versículo 16 diz assim: pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos, esta perfeita saúde. Ei, na presença de todos. Não era na presença de um vizinho, não era na presença de um irmão, não era na presença apenas das pessoas que carregavam ele todos os dias à porta do templo. É na presença de todos. Você pode dar glória a Deus por isso? Vamos ler. Eu gostaria de ler com você, nesse capítulo, no capítulo 3, vamos lá, verso 9 e 10, você vai entender um mistério muito interessante que eu quero te dizer aqui. Versículo 9: e todo o povo viu andar e louvar a Deus, e o conheciam, pois ele era o que assentava para pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo, de assombro, pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e a João, olha só, ele começou a andar com Pedro e com João. Todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhai tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Vá para o verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Escute só o verso 21, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Diga glória a Deus. Dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. O coxo saiu andando com Pedro e com João. Todo mundo ficou abismado, acharam que era o poder de Pedro e de João. E Pedro começou a pregar e falar assim: queridos, que é isso? Vocês estão achando que é por mim? Vocês estão achando que é por causa de João? É por causa de Jesus Cristo. Aquele mesmo que vocês negaram, que vocês mandaram que fosse chicoteado, que fosse morto, aquele que ressuscitou depois que foi morto. Sim, aquele. Ele termina dizendo no verso 21, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Pedro começou pregando sobre graça, sobre o Cristo que morreu e ressuscitou. E ele terminou a mensagem falando do reino e da eternidade de Deus. Eu gostaria que você aplaudisse agora, glorificasse. Oh, queridos. Só tem como você entender e restaurar o religioso quando você fala sobre a eternidade com ele.
quando você fala da restauração dos tempos, como disse Pedro, que foi pregado desde os primeiros profetas, desde o início de tudo. Depois você vai ler em casa o capítulo todo 3, ele começa a falar que Abraão profetizou, que Samuel profetizou, que Davi profetizou, que viriam tempos de restauração sobre a face da terra. Pedro terminou pregando sobre o reino. Essa é a mensagem que os religiosos precisam ouvir. Essa é a mensagem que aqueles que se dizem cristãos precisam ouvir. Sobre a eternidade. Sobre como vai ser a restauração quando Jesus Cristo vier e governar esta terra. Como vai ser? Será que você está preparado para dizer essa mensagem? Será que você está preparado para ensinar alguém sobre isso? Será que você está preparado para dar testemunho sobre isso? Eu digo assim para você, a resposta é: a melhor preparação que você pode ter é buscar a plenitude do Espírito Santo. Essa é a melhor essa é a melhor capacitação que você pode ter. A melhor orientação que você precisa ter, que você pode ter, é o Espírito Santo, que está lá, com a lousa e o giz na mão, prontinho para te ensinar. Só falta você chegar à hora nona. Só falta você começar a hora nona diariamente, chegar para Ele, na presença dEle, dizer: Espírito Santo, eu preciso da Tua presença. A Tua presença me capacita, a Tua presença me renova, a Tua presença me restaura, a Tua presença me transforma. É da presença do Espírito que nós precisamos. Você pode dar glória a Deus por isso. E aí, queridos, a pregação do Evangelho só é completa quando você fala de eternidade. A igreja, quando ela está restaurada, leia no verso 9, leia. No mesmo capítulo, no capítulo 3, você vai ler no versículo 9. Aliás, vamos pegar do 8, ali, ó. Como diz o pastor Eloy, para ter contexto, vamos ler do 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Ei, presta atenção. Você sabe qual é a primeira coisa que o religioso faz quando ele é restaurado e recebe a plenitude do Espírito Santo? Ele adora a Deus, ele louva a Deus. Por isso que às vezes nos incomoda, chega a hora do louvor, aquele poder, aquela unção. Tem pessoas que estão sentadas, de braços cruzados. Esses dias teve um cidadão ali que eu passei, estava uma unção. Estava o maior poder aí. O cara estava sentado de braço cruzado com o pé na cadeira. Falei: meu Deus, por que o Senhor não envia agora Miguel? Por que o Senhor não envia agora um arcanjo poderoso aí, Pai? Ou então me segura. Porque quando eu me converti, eu só levantei o braço direito, papai. O esquerdo ainda não levantei, não. Eu posso fazer alguma coisa ainda com ele. Rapaz, eu me segurei, juro para você. Aquela unção, aquele poder, o cara ali. Sabe por quê? Porque ainda não conheceu a plenitude do Espírito. Quando você conhece, meu filho, a primeira coisa que você sai correndo para fazer é adorar, é louvar. Eu posso dizer uma coisa: você não precisa estar de bom humor para levantar suas mãos e adorar. Você não precisa ter vontade. Você não precisa sentir o seu não. Primeiro tem que sentir o arrepio. Primeiro tem que vir lá o ministrante falando em língua, mandando levantar a mão. Aí eu levanto, aí eu faço. Querido, acorda. Quem que falou para o coxo que ele tinha que sair louvando a Deus? Quem que falou para aquele aleijado que ele tinha que sair saltando e adorando a Deus? Quem que falou para ele? Posso dizer? Acho que foi aquela pessoa que entrou no interior dele e começou a dizer, né? De dentro para fora: filho, agora sai saltando, sai louvando, porque agora você entendeu. Agora que você entendeu que a religião cega, afasta, atrapalha, mas o meu Espírito, a minha presença enche, renova e te capacita para a eternidade. Qual versículo aqui? 4. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa deles. E disse: Pedro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Queridos, será que você está pronto para dizer para o aleijado: o que eu tenho, eu te dou? Será que você está pronto para não apenas ter compaixão, não apenas dizer: eu entendi, tudo isso que você está pregando eu já sabia. Olha que mensagem abençoada, é verdade. Uau, a pregação foi poderosa, né?
Será que você está pronto para sair daqui e dizer assim: ei, o que eu tenho eu vou te dar. O que eu tenho eu te dou. Ter coragem, não apenas compaixão, mas coragem de olhar nos olhos e dizer assim: meu amigo, quando você experimentar o Espírito Santo, chega de esmola religiosa. Chega, cansei. Eu cansei, Pai, dessa esmola. Eu cansei de viver na mesquinharia. Eu cansei. Chega de esmolas. O Pai tem uma herança para te dar. O Pai não quer te dar uma esmola que você gaste logo com os porcos, não. O Pai quer que você viva para sempre na casa dele, comendo do bom, do melhor, fazendo festa, tendo sustento, chamando seus amigos para festejar com você, para celebrar com você. É isso que o Pai sonhou, é isso que o Pai deseja. Tudo o que o Espírito Santo te dá, tudo o que o Espírito Santo ministra para você, é para você repartir com o próximo. Porque Deus disse assim: amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo, o teu próximo como se fosse com você. Tudo que o Espírito Santo te ministra é para você repartir com alguém. Tudo. Pedro e João entenderam isso. Alguns dias antes eles tinham vivido uma experiência sobrenatural. E quando eles estavam saindo para orar, quando eles estavam saindo para adorar a Deus no templo, eles foram movidos pelo Espírito em compaixão. Queridos, quando você entender isso, como Pedro e João, quando você entender isso, você vai começar. Você não vai terminar, você vai começar. Preste atenção no que eu estou dizendo. Você vai começar a viver aquilo que Deus projetou para a sua vida. Usa o que tu tens. Usa o que tu tens, e Deus te ouvirá. O Pai diz assim: aquele que Ele designou para você estender a mão, para você olhar nos olhos e dizer: pega na minha mão agora, levanta, anda, chegou o teu tempo. Aquele que é para você não é outro que vai fazer. Para de olhar com o teu olho, porque diz o Senhor: os meus pensamentos são maiores do que os teus pensamentos. Diz o Senhor: o meu diagnóstico não é o teu diagnóstico. A minha análise é diferente da sua. Sim,